Hoje a gente vai falar de novo sobre responsabilidade do Estado, responsabilidade objetiva, subjetiva, civil do Estado, principalmente porque a gente teve uma decisão lá no Rio de Janeiro muito interessante. Aconteceu o seguinte, parece piada, mas é real, tá? Uma mulher foi atravessar a rua no município do Rio, o sinal estava fechado, beleza? Só que essa mulher não viu e ela caiu num buraco que estava no meio da rua, né, lá no local de passagem de pedestres. Sabe-se lá de quem era esse buraco, dizem que é da SEDAI, dizem que é da Telemar, não importa de quem seja. Ao cair nesse buraco, ela ficou metade do corpo para fora e ela sofreu um furto depois disso. Cara, a gente tem que rir porque chega a ser ridículo, assim, o jeito que o ser humano tá cara, a mulher caiu, se machucou e o cara vai lá e furta a mulher. É assustador, mas tudo bem. O que acontece? Ela entrou com uma ação de responsabilização do Estado, dizendo o seguinte: olha, o Estado é responsável, a Prefeitura do Rio, no caso, né, que foi no município, o Estado é responsável porque esse buraco é uma consequência da falta de fiscalização, da falta de serviço prestado, e como o Estado foi omisso, ele tem que ser responsável pelo dano que eu sofri. Qual foi a decisão? A decisão foi que não houve responsabilização do Estado, tá? Por quê? Normalmente você pensaria, assim, o Estado tem que fiscalizar a prestação do serviço e tal. A questão é que ali o prestador de serviço é um concessionário. E como você sabe, o Estado ele não é responsável direto quando se fala em concessionário, é responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado que presta o determinado serviço público. Só que a decisão do juiz foi um pouco além, que ainda falou o seguinte: ele lembrou, né, não é a mera omissão que vai configurar a responsabilização do Estado. O que configura é a chamada omissão específica. Né? O STF tem se debruçado muito nesse posicionamento, separar a omissão do Estado em omissão genérica, que é aquela omissão em que o Estado não tem necessariamente responsabilidade pela prestação do serviço, mas ele é culpado pelo mau funcionamento, pelo atraso na prestação, e a chamada responsabilidade por omissão específica, que é quando o Estado deveria agir. O que o juiz entendeu? Não há responsabilização do Estado porque ali não havia a omissão específica ocorrida, meramente uma omissão genérica. Só que essa omissão genérica, né, ou seja, o Estado não tem culpa, mas ele é responsável pelo que aconteceu, não pode ser aplicada diretamente ao Estado exatamente pelo fato de que o prestador de serviço responsável ele tem a obrigação inicial. Então, afastou-se ali a necessidade de indenização por parte do Estado, porque na realidade ela tem que atacar o real prestador, seja Telemar, seja SEDAI, seja lá diabos quem seja. Desculpe o palavreado, mas é só para vocês entenderem. Tá? Então, muito importante a gente ficar focado nessa separação que o Estado tem feito, o STF tem feito em omissão genérica e omissão específica. Tá? No caso de omissão específica, além de tudo, a responsabilidade do Estado sempre será objetiva, ou seja, não vai exigir dolo ou culpa. É aquele exemplo que a gente fala da teoria do risco criado, né? Toda vez que a gente trabalha ali suicídio de preso, rebelião penitenciária, dano sofrido por alguém no hospital público, ali é responsabilidade objetiva porque há uma omissão específica. Quando é uma omissão genérica, se o Estado for responsável diretamente, aí a gente chama de responsabilidade subjetiva. Seria o caso, por exemplo, de um policial militar que não agiu quando deveria para proteger a sociedade. Tá? Então toma cuidado para você observar bem aí. A omissão genérica ela é muito voltada para essa visão de que a prestação do serviço foi mal feita ou a prestação do serviço foi tardia, né, chegou depois, aconteceu bem depois. Então, essa ideia do policial, por exemplo, que deixa de agir quando deveria, não se configura uma missão específica porque simplesmente é uma culpa pela prestação do serviço. Tá? Então, a gente tem que distanciar bem essa história de quando que o Estado é responsável direto ou não, beleza? É meio complicado às vezes, porque o STF muda de posição toda hora, mas lembre-se basicamente que, para nós, omissão genérica configura responsabilidade subjetiva e omissão específica responsabilidade objetiva. Os enunciados sempre falam, tá? Configurou omissão genérica, então você já sabe para onde ir.